Então, vamos lá, vamos falar sobre dois aspectos aí. Primeiro da pesquisa, depois o da própria cota em si. A pesquisa, eu sempre lembro aqui, antes da gente falar de pesquisa, eu sempre lembro o nosso posicionamento com relação à pesquisa. Pesquisa é uma ferramenta verdadeira, é antiquíssima a utilização de pesquisa para consulta de opinião popular, ou opinião pública, mas a pesquisa, ela nunca pode servir de base para fundamentar o seu conhecimento, mas de ferramenta para auxiliar na compreensão da realidade social. Por quê? Porque a pesquisa, ela pode ser manipulada. Então, qual é a forma correta de lidar com pesquisa para consulta de opinião pública com relação a assuntos sociais, tá? Especificamente. Por quê? Quando você faz uma pesquisa para consulta de produto, que é como nasceram as pesquisas de opinião, você não precisa fazer várias. Então, por exemplo, quando você tem uma montadora de automóveis, você pega lá a Fiat vai lançar um carro novo. Aí ela faz primeiro, antes de lançar o carro, um ano antes, ela faz uma pesquisa de opinião. Ela quer saber que carro você gostaria de ter no ano que vem? Uma SUV, uma picape, um carro híbrido, elétrico? Então, ela vai fazer uma pesquisa. Então, ela faz uma pesquisa e colhe ali o resultado. Poxa, 80% dos brasileiros gostariam de ter uma caminhonete. Então, ano que vem, ela vai produzir uma caminhonete. Ela não precisa fazer várias pesquisas para ter certeza de que o resultado é aquele. Porque ela sabe que a pesquisa é honesta, ela contratou a empresa, e aquilo mesmo, uma pesquisa já resolve. Agora, quando você quer saber a opinião pública a respeito de temas sociais, você que está vendo a pesquisa, você não pode confiar em uma só. Por quê? Veja, por exemplo, Folha está divulgando uma pesquisa da Datafolha, que é um instrumento de pesquisa deles, da Folha, com relação a um tema do maior interesse para a Folha. A Folha é o maior veículo de comunicação progressista do Brasil. A Folha não é um jornal. A Folha utiliza o seu jornal para realizar a sua agenda. A Folha, o jornal Folha, é um braço no meio da comunicação do movimento progressista, principalmente na política. Então, a Folha não é um jornal. Eu trabalho na Folha, todo dia de manhã eu chego lá e eu escrevo matérias. Não. A Folha, ela funciona com um objetivo, que é o objetivo de apoiar o progressismo no Brasil, para que as pessoas todas, principalmente as pessoas de classe média, sejam progressistas. Esse é o objetivo da Folha. Então, quando a Folha vai falar de cota, é óbvio que o resultado é pró-cota. Então, isso aqui não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, vamos falar da cota em si. A cota é algo que não tem como acabar. É claro que a cota veio para ficar. A cota é mais um daqueles temas que são temas que dominam a opinião popular. E quando um tema domina a opinião popular, você passa a viver num império tirânico da opinião popular. Porque a partir do momento que surge a opinião pública, e a opinião pública em peso caminha para um sentido, você vive uma ditadura. Porque é uma ditadura muito pior do que a ditadura do rei, do tirano. Isso aqui não é uma leitura minha, não. Confesso para vocês que, na verdade, quem disse isso foi o Tocqueville. O Tocqueville, lá no Democracia na América, no tomo 3, capítulo 2, ele fala sobre isso. A ditadura da opinião pública. Então, quando o povo inteiro pensa igual, acabou, vira ditadura. Porque quem não concorda tem que ficar calado, porque senão você vai ser um louco. Você está contra todo mundo. Então, a lavagem cerebral no Brasil, que tem um povo que, infelizmente, não é um povo consumidor de cultura, a fonte de informação do povo brasileiro não é livros, não é romance, não é poesia, não é filosofia, não é teologia. A fonte de informação do povo brasileiro é o quê? Veículo de massa, televisão e rádio. Televisão e rádio não são veículos de informação, mas são veículos de comunicação. Eles comunicam a ideia dos donos das TVs e das rádios. Aí você já sabe, né? Então, na verdade, o povo brasileiro ele não é um povo que se acultura, que recebe conhecimento, ele recebe informação, né? Então, quando a gente está falando de cota, nós estamos falando de algo que é ponto pacífico. A cota veio para ficar. Então, como a cota veio para ficar, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, não adianta ficar lutando contra a cota. Isso é bobagem. Você vai lutar contra uma coisa que você vai morrer e a cota vai ficar. Então, não tem que lutar contra a cota. O que a gente tem que entender?
como será o mundo. Se você for uma pessoa inteligente, você vai trabalhar nesse sentido. Poxa, então peraí, isso aqui veio para ficar? Veio. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Então não existe problema de cota no Brasil. Porque a cota veio e ela vai ficar. Acabou. Então esquece esse problema. Não é mais problema. Isso aí é ponto pacífico. Tá. Então, sendo assim, o que será o Brasil no pós-cota? Então, a gente está vivendo cota aí desde 2012, né? Como falou ali. Então, a gente já está com 12 anos de cota, né? Então, daí 12 anos é mais ou menos meia geração. Então, a geração das cotas, ela nem se formou ainda. Então, o menino que nasceu lá em 2012, hoje ele está com 12 anos. Então, ele nem entrou no mercado de trabalho ainda. Então, o que a gente vai esperar? Primeiro, você vai esperar uma geração, né? Você tem uma geração. É o cara que entrou na faculdade por cota lá em 2012, aí se formou em 17, 18, aí fez uma graduaçãozinha, esse cara está entrando no mercado de trabalho agora. Então, o que será o mundo das cotas? O mundo das cotas será um mundo onde não vai significar mais nada você ter diploma de ensino superior. Isso já não é assim uma realidade estabelecida, mas a gente já sabe que é mais ou menos isso. Hoje você tem várias pessoas que são formadas em direito, formadas em engenharia e são frentistas de posto de gasolina. Isso é comum hoje, mas não é uma regra, mas é comum. Todo mundo aqui sabe que isso é comum. Então, vai chegar um momento que vai virar regra. Não vai ter mais diferença a formação de ensino superior. Então, sabendo disso, se prepare para isso. Poxa, se você vai chegar num mundo onde qualquer idiota vai ter um diploma, então você sabe que, se você quer se diferenciar, você não pode focar no diploma. Então, em que eu vou ter que focar? Aí você vai começar a estudar, a gente não vai se aprofundar nisso daqui, não é a ocasião. Mas você vai começar a buscar uma forma de você se destacar, sabendo que o destaque não vai ser por diploma. E é claro que o mercado de trabalho, depois, quando absorver essa galera, a gente já falou bastante de cota aqui nesse canal. Então, depois, quando o mercado de trabalho absorver essa galera, a gente vai ter um novo problema, que é o quê? É óbvio que o cara que tem um ensino precário e necessita de cota, porque todo mundo que necessita de cota é porque teve uma deficiência de aprendizado, é óbvio, aqui eu não estou sendo preconceituoso, esse é o objetivo da cota. Você não dá a cota para o cara porque ele é preto. Você dá a cota porque, sendo ele preto, ele foi discriminado ao longo da sua vida, e essa discriminação vem em que sentido? O pessoal ficava rindo dele que ele era negro? Não é esse tipo de discriminação que está sendo tratada aqui. É que ele teve problemas na sua formação escolar pelo fato de ser negro. Ele morava na periferia, ele tinha que trabalhar e não podia estudar, então, ok. Então, tá vendo como, na verdade, a cota não é dada porque ele é preto? A cota está sendo dada porque, sendo preto, ele teve problemas na sua formação educacional e ele não vai conseguir passar sozinho para o ensino superior numa federal. Então, a gente vai ajudar esse cara a entrar. O que é ajudar o cara a entrar? É fazer com que, mesmo ele não tendo as capacidades para entrar, ele entre mesmo assim. Então, você sabe, é óbvio, você sabe que essa pessoa ela entra no ensino superior sem ter os conhecimentos necessários. Ok, se ele não tem os conhecimentos necessários, como que ele vai passar pelo ensino superior? Então, você tem o sistema de cotas, ele é infinito. Você tem a cota para entrar, tem a cota para sair. Então, aqui em Brasília, por exemplo, na universidade, na UNB, existe cota no concurso público para contratação de professores. Então, tem professor cotista em Brasília. Por quê? Porque eles entenderam o seguinte, eles pegavam um cara que era cotista e colocavam na UNB. Esse cara ele não conseguia passar no curso. Óbvio, né? Ele não tem os conhecimentos necessários. Até mesmo foi por causa disso que a gente deu cota para ele. Então, como ele não tem os conhecimentos necessários, ele não conseguia nota para passar no curso. Então, o que a UNB teve que fazer? Teve que inventar uma forma desse cara passar. Contratou agora um professor também cotista. Então, se esse aluno aqui ele não tinha os conhecimentos necessários para passar, a universidade foi lá e contratou um professor que não tem os conhecimentos necessários para passar para o aluno. Então, juntou um aluno cotista e um professor cotista, aí fechou. Aí ficou 2 notas 5. Aí eles se entenderam. E agora o aluno saiu da universidade diplomado. Ok, esse cara vai para o mercado de trabalho. Quem é que vai absorver esse cara? Não vai ser a iniciativa privada. Porque iniciativa privada, meu amigo, a empresa é do cara. Ele é dono da empresa. Ele não está ali para brincar, ele não pode errar. Ele não vai contratar um cara nota 5, sendo que no mercado tem alguns nota 10. Então ele vai contratar quem? O 5 ou o 10? O 10. E esse 5 vai fazer o quê? Vai ficar desempregado? Claro que não. O Estado criou cotas também no concurso para funcionário público. Então, esse aluno nota 5, ele passa pelo professor nota 5 e depois ele passa por um concurso público nota 5 e vai parar na esfera pública. Então, é isso aí. Qual é o futuro dessa galera? Vai virar tudo funcionário público.
E a gente vai ter um Estado nota 5.